Olá pessoal, nesta videoaula eu vou demonstrar qual é a fórmula do volume de um cone. Aquela velha fórmula que você aprende no ensino médio. Lembra? O volume de um cone é 1/3 vezes a área da base. Bom, a base é um disco ou uma circunferência, πr ao quadrado, vezes a altura do cone. Muito bem. Essa fórmula, evidentemente, foi demonstrada de outras formas na antiguidade, em outras épocas da história da matemática. No entanto, a proposta aqui é utilizar o cálculo integral, porque é a proposta justamente da disciplina de cálculo diferencial integral. Então, o volume é definido como uma soma de Riemann. Lembra? A soma de Riemann é a definição de uma integral. E a definição desse limite, quando ele existe, bonitinho, é a integral de um extremo ao outro de uma função A. É a área. Eu vou explicar com mais detalhe daqui a pouco. Aqui em particular, a gente vai do zero ao h, porque é do chão aqui até a altura do cone, tá certo? Muito bem. Aqui a gente tem um eixo, eu vou chamar de eixo x, podia ser y, não importa, tá bom? Evidentemente isso combina com o que eu escrevi aqui, dx, que a gente vai integrar em um eixo. A ideia aqui é você empilhar vários discos até você atingir o topo e você vai ter um volume. Você tem somas de áreas, que são pequenos discos, e aí você vai somando, somando, somando. E aí no final, claro, você vai ter o volume. Então a integral é a soma, por isso que eu vou aplicar esse conceito. Só que tem um detalhe. Aqui eu deixo uma imagem como exemplo. Cada disquinho que vai sendo empilhado aqui sobre a base, ele tem um raio diferente. Então você vai ter que fazer uma continha aqui, uma geometria, para identificar como vai ser essa integral. E eu começo deixando aqui uma figura no lado direito, que é um triângulo, dois triângulos na verdade, dois triângulos retângulos, e eles mostram exatamente a visão frontal que nós temos deste cone aqui. Aqui, esse segmento que eu vou chamar de L, é o raio do disco. Então, cada um dos discos que estão sendo empilhados aqui vai ter raio L. Evidentemente, esse raio vai variar em função de x, porque a gente está subindo aqui no eixo x. O L mínimo aqui é 0, e o L máximo só pode ser exatamente quem? Bom, eu vou chamar isso aqui de R, que é o raio da base, da circunferência da base. Então aqui a gente tem L e aqui R. Muito bem. O x é esse eixo aqui vertical. Então vou colocar aqui o x. Ele atinge até aqui mais ou menos. Tá certo? O que sobrou aqui para cima? Sobrou o h menos x, porque a altura máxima aqui é h. Então o que restou é h menos x. Muito bem, eu posso fazer de várias maneiras a semelhança. Então vou começar assim, ó. L, que é o raio do disco menor, está para R, que é o raio do disco maior. Assim como essa alturinha aqui, que é h menos x, está para a altura toda. Não é x a altura toda é h. O x é só essa partezinha de baixo. Aqui eu tenho uma relação, beleza, para a gente calcular. Vamos colocar o L em função do x. Então a gente vai ter L de x é igual a R sobre H vezes a subtração aqui H menos x. Notem o seguinte, o R e o H são constantes. Quem varia é apenas o x, por isso que o L varia também, porque ele está em função de x. R e H são valores constantes. Agora eu posso definir a minha área. A área é a do disco. A gente quer somar vários disquinhos pequenininhos até atingirmos o volume do cone. Pois bem, eu posso escrever então a fórmula AX em função do x. Mas quem que é o A? É a área desse disco aqui. Cada um dos discos que serão empilhados aqui tem uma área πl ao quadrado, certo? O raio é L. Então eu vou colocar aqui, ó, π L ao quadrado. Mas a gente já viu que L é R sobre H vezes H menos X. Muito bem, tem que aparecer o X porque a gente está integrando no eixo X. Poderia ser X igual a 1, constante, tudo bem, mas tem que estar relacionado com o X. Então a gente vai colocar aqui, ó, π
r ao quadrado sobre h ao quadrado, vezes h menos x tudo ao quadrado. E agora eu vou calcular o volume. O volume, então, é a integral dessa função com os limites indo de 0 a h, e é sempre no eixo x. Como esse pessoal aqui é tudo constante, eles vêm para fora da integral. Muito bem. E aqui eu multiplico pela integral indo de 0 a h, de h menos x ao quadrado dx. Bom, vamos parar um pouquinho para falar da primitiva disso aqui, que é a integral indefinida, né? Bom, a primitiva de h menos x ao quadrado dx vai ser h menos x ao cubo sobre 3, só que vai ter um sinal negativo, porque tá vendo aqui dentro, a gente vai aplicar a regra da cadeia, né? É um polinômio qualquer aqui elevado ao quadrado, então fica ao cubo dividido por 3. Só que eu tenho que multiplicar pelo sinal que veio da regra da cadeia, então vai ficar menos isso aqui. Então, o que vai acontecer aqui? As constantes permanecem à frente do resultado e a gente vai ter uma inversão, porque a gente aplicaria primeiro em h e depois menos aplicando em 0. Agora vai ser 0 menos a aplicação do h. Então vai ficar h menos 0 ao cubo dividido por 3 menos h menos h ao cubo dividido por 3. Evidentemente, isso aqui dá 0. Então ficou positivo, lógico, o volume não pode ser negativo, né? Então, retomando aqui a continha, vai ficar π r ao quadrado h ao quadrado vezes, olha só, h ao cubo sobre 3. Legal, tá quase. Aqui a gente vai cancelar o h ao quadrado e aqui a gente cancela o expoente 3. Vai sobrar apenas 1. Então, o resultado é exatamente o que a gente queria. Vai ser π r ao quadrado h sobre 3. Pronto. Acabei de demonstrar, utilizando o cálculo integral, qual é a fórmula do volume de um cone. Espero que vocês tenham gostado. Façam a inscrição no nosso canal e ativem as notificações. Bons estudos e até mais.